E estamos de volta, minha gente, agora com um convidado super especial. Pode revelar, Rosa? Então, Revela. pego no fraga. Julinho e Pialinho, que a gente conseguimos! Ei, agora esse caba sabe fazer propaganda, viu? Porque o caba tem a agenda cheia, não sei o que. Aí o povo pensa, aí também Marcos Almeida que tá passando pro Natal. Aí vê, tá bom, essa bestada do rei, Que é isso, rapaz? vamos Não, embora. é porque o Julinho, ele mora em terras longínquas, né? Mora lá em Jardim, lá do Seridó, Jardim do Graças Seridó. a Deus. Então a gente teve que adaptar. E também, como eu tô trabalhando agora essa semana, na quarta-feira eu vou estar viajando também. Então conciliou certinho, a gente conseguiu conciliar a gravação. Só que vocês não sabem, mas a gente tá começando 7 horas da manhã. Então, olha, É por isso que produção eu tô aqui é... tomando aqui meu segundo cafezinho. Exatamente. Vamos com um cafezinho aqui, uma bolachinha, não é nada cenográfico, vamos começar. Mas, gente, trazendo aqui em relação ao mês da juventude, né? Nós, o pastor Ramon, lembra que o pastor está trabalhando algumas reflexões baseadas aqui nesse livro do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos. Hoje acho que vamos abrir um pouquinho a sessão, não vamos entrar tanto no livro, mas quem puder ler esse livro aqui, eu posso até emprestar o meu. É bem legal, agora tem que devolver, hein, pelo amor de Deus. É um livro bem legal. Mas vamos lá, vamos vir para Julinho aqui. Julinho, quero começar primeiro para você. O Julinho, eu sei que é de Júlio César, não é isso? E Tia Lica vem não? Julinho de Tia Lica. De onde é que veio esse Tia Lica? Explica pra gente aí. Veio do povoado Currais Novos. E aqui, explicando pela milésima vez. Ah, tem algum pessoal não sabe, nem todo mundo conhece. Eu sei que você é um Não, cara mas já... eu explico, se precisar eu explico mais mil. Olha, Jardim de Seridó é uma cidade, aí tem Parelhas, que é outra cidade. Entre Jardim e Parelhas tem um sítio que se chama Povoado Currais Novos. É uma comunidade rural. Ou seja, é diferente da cidade de Currais Novos. Eu nasci, me criei, não nasci lá, né? Nasci em Jardim, mas fui levado para o sítio logo bebê. E aí lá, desde pequenininho, o povo, Julinho, quem é Julinho? De Tia Lica, homem. É a tradição, né? No interior tem muito isso. Exatamente. Eu corto no seu, às vezes eu trabalho aqui com o pessoal da Coserni, que a gente tinha que viajar pro interior falando de um programa que eles tinham Luz para Todos. E eles deram uma lista com vários nomes. Só que lá tem os nomes oficiais que tem no seu lance do batismo. Eu chegava na cidade e perguntava, você conhece Dona Maria de Fátima? Assim, tem 45 Maria de Fátima na cidade. Ah, é Maria de Fátima de Dedé, Maria de Fátima de Bebê. Maria de Gaducha. É Aí Fafá? vai dizendo. Eu não sei. Você ficava Não, perdido. é desse jeito. E isso aí, inclusive, já é uma herança judaica que a gente tem bastante no na nossa cultura sertaneja, que é das ancestralidades. Também o povo africano tem bastante isso. Mas aí, minha mãe, que me criou, né? Por isso que eu chamo ela de mãe, que é a minha avó, certo? Chama Dona Gracinha. Mas ela é professora da comunidade, então todo mundo chama ela de Tia Lica. Aí, porque foi passando de infância, né? Aí foi crescendo e ficou o nome Tia Lica. E aí ela se aposentou com quase 70 anos e ensinou aí a muita gente, muitas gerações passaram por ela. E aí eu fui fazer um curso de teatro. Aí o cara perguntou, como é seu nome artístico? Aí o rapaz, não tenho não. Aí eles, e como é que você é chamado lá onde você mora, na sua comunidade? Aí o povo me chama de Julinho Tia Lica. Aí, é esse nome aí, pronto. É bom mesmo, é esse nome nome, você não mude nunca. Aí ficou, Julinho Tia Lica. Tá, eu conheci o Julinho Tia Lica já um pouquinho antes da música em si. Eu sei que a música já estava na sua vida há um tempo, mas o Julinho começou com o teatro. Como eu esqueci o nome agora. Daí você que não me deixa mentir só, é isso mesmo. O João Redondo, não é isso? Me fala mais aí do João Redondo, que eu sei que você faz, mas não sei como começou isso. Rapaz, você pegou realmente o começo da minha trajetória, retorno da minha trajetória artística, né? Porque eu aprendi a ler com cordel, minha mãe me sentava lá no batente da sala da cozinha, a gente ficava lendo cordéis, ela ficava contando as histórias. E aí, porque como eu estudei no ensino infantil e Fundamental 1 na zona rural, então a gente tinha uma educação diferenciada, específica, né? Contextualizada. De aula de ciências, a gente ia para o rio. Recreação, quando chovia, a gente ia para o rio tomar banho, né? Então, sempre era no rio, sempre era nos terreiros, sempre era escutando algum idoso e tal. Aí eu fui aprendendo, porque a nossa comunidade é um celeiro de artistas, né? Tem muitos artistas
da região, assim, e outros que fazem suas artes e não são reconhecidos, né? Que a gente chama de mestres. E não são reconhecidos como tal ainda, mas a gente tá fazendo esse retorno. Mas enfim, aí eu aprendi a brincar nesse lugar, no povoado de Currais Novos. E aí, quando eu vim para a igreja, eu deixei, né? Eu deixei tudo aquilo que eu sabia, eu deixei as minhas raízes, porque, enfim, ou era uma coisa do demônio, que não pode, misericórdia, ou era uma coisa caricata. Oxente, vamos brincar aqui, vamos fazer um negócio. Aquele sertanejo caricato, as músicas rasas, né? Tipo, enfim, a gente via logo a Aline Barros. Olhe para a direita, olhe para a esquerda. Como é a música? Não é essa não, rapaz. Eu acho que é essa mesmo. Você tava puxando Que aquela mesmo, tem, mas não que tô tem uma lembrando. mulher, rapaz, que ela é sertaneja. É essa música, né? Que é um shotzinho. É. Olha pra trás. Pois é, rapaz. Aí eu vi aquilo. Era isso, essa música aí. Aí eu via isso, porque eu trabalhava muito com criança. Aí eu, rapaz, então nós somos essa mulher que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda, que, tá ligado? Pô, não fala isso não, porque a minha convidada aqui, minha filha não sabe não, viu? Se Não, defenda, mas aí, se deixa eu me defenda. defender. Deixa eu me defender. Ó, tá aberto o microfone? Defenda-se. Tá. Eu tenho um probleminha chamado TDAH. Eu também. Eu E vim aí, aprender um eu dia nunca- desse, olha. Olha, você acha que essa pulseira aqui é pra quê? Meu filho, pulseira, pedir a benção, essas coisas não. Eu já falei, a mão que você certo. escreve, a aliança, Nunca, ela não consegue não. Nunca. Então, até hoje eu tenho uma dificuldade. Aí ele tá dirigindo comigo. O seu problema é que eu não posso falar esquerda nem direita. Eu tenho que fazer assim ou assim. Eu disse, vai ser eternamente assim. Exatamente. Eu nunca vou conseguir. E eu aprender. faço mais assim, A olha. não ser que eu faça uma tatuagem. Dele direita e Uma esquerda. tatuaginha, dá certo. Aí sim, quando eu tiver, opa, aqui é a direita, opa, aqui é a esquerda. Só E deixa assim. eu aproveitar logo esse momento, pronto, já que a Rosa já fez essa intervenção, ela vai estar já ajudando a gente agora nesses próximos momentos. Hoje, infelizmente, não é ao vivo, a gente não vai conseguir fazer a interação com o chat, mas pode deixar suas mensagens aí, vai ser legal. Mas tem algumas perguntas que o pessoal mandou que ela vai ler ali, algumas daqui a pouquinho. Prepara aí, Julinho, que as Na perguntas hora. vêm afiada. Mas voltando aqui, poxa, tô gostando do convidado, viu? Ele já vem com o fio condutor certinho. Você saiu, você entrou aqui, a gente entrou na seu berço, né? Onde você nasceu, veio na Jorge do Tialica aí, onde você cresceu e foi pra igreja. Mas deixa eu terminar, rapaz, a história. Termine. Porque lá na igreja aí eu vi essas caricaturas, eu vi essa falta de, assim, de admiração mesmo, de observar, de parar para ouvir, de dizer, poxa, que coisa bela, que coisa divina é isso. E a falta de ver Deus na nossa cultura, nos nossos mestres. Aí eu achava que isso não era, né? Aí até que eu, estagiando em Caicó, eu vi o mestre Manel Bonequeiro brincando de João Redondo. Aí eu via as crianças gargalhando, sorrindo demais e felizes mesmo assim. Aí eu, rapaz, que coisa bonita. Aí eu disse, eu me lembro quando eu era criança, eu brincava tanto de João Redondo. Aí eu, por que eu não volto? Agora que eu tô fazendo missão, assim, indo para as comunidades rurais, poxa, eu posso usar essa ferramenta para trazer alegria a tanta gente. E aí, quando eu fui, que fiz minha primeira brincadeira, que eu vi que não só as crianças, mas os idosos estavam emocionados, chegando assim, rapaz, eu vi isso quando eu era criança. E aí eu vi o poder que tem a arte, principalmente a arte de cultura popular, para tocar no coração, né? Porque é uma coisa que tá nas afetividades, lembra os seus antepassados, seus ancestrais, e isso é fantástico, porque dá uma noção de pertencimento. Aí eu mesmo me senti assim, né? Com essa noção de pertencimento, de, poxa, eu sou desse lugar, e esse lugar faz isso, esse lugar canta desse jeito, esse lugar vive desse jeito, e eu vou fazer isso. Aí eu comecei a ver os mestres, aí comecei a observar o quanto a nossa música é bela, o quanto as nossas melodias são bonitas. E aí eu disse, poxa, por que não tem música assim? Aí comecei a fazer as músicas que eu queria escutar, né? Tipo, nos ritmos e tal, que eu comecei a conhecer. E aí fui
enveredando para as áreas da música, né? Depois disso. Comecei no João Redondo, nas brincadeiras populares, no Boi de Reis, no Coco de Roda. E aí fui partindo pra música, né? Uma coisa foi chamando a outra. Quando você falou no começo, agora uma coisa que me chamou a atenção, eu lembro... Tem algumas falas, algumas pessoas que me marcam, sabe? Uma que me marcou muito também foi o pastor Luiz Carlos. Uma vez ele falou assim, que o maior erro que o cristão pode fazer quando ele se converte a primeira coisa que o cara faz, ele quer abandonar as amizades antigas. Ele fez aquelas amizades que precisam ouvir você, porque eles vão testemunhar na sua vida a questão da sua transformação. São essas pessoas que realmente vão testificar para você, dizer, poxa, Julinho mudou, Marcelo mudou após a conversão. São aquelas pessoas. E no seu caso, essa questão da cultura, né? Tipo, você é imerso numa cultura, numa região, que através da sua própria linguagem, as pessoas podem ver a sua vida e compreender aquilo que está acontecendo com você. E a gente tem essa questão de fazer uma inversão, se é só transformação de vida, de espírito, de mente, você quer transformar assim seu espaço, né? Às vezes você que tem que transformar, e não se modificar, só tu mudar de lugar. É se transformar e não mudar de lugar. Isso às vezes as pessoas confundem. Quando o pastor falou isso, eu fiquei com na cabeça, isso me marcou bastante. Quando você estava falando, eu fiz, caramba, é o erro que muita gente comete, né? Assim, mas é a herança, né? Infelizmente, que a gente recebeu assim de tradição, da nossa fé, foi essa herança de colonização, né? De eu venho e mudo tudo, né? As pessoas até confundem o "e fez-se nova todas as coisas", eu faço nova todas as coisas, com o eu destruo tudo do zero, apago tudo que tem aqui, e aí eu construo uma coisa nova em cima. Mas existe um princípio teológico que é o da graça comum, de que Deus ele preserva nos seres humanos aspectos da sua criação, dos seus atributos, né? E ele vai colocando. E apesar de nós sermos totalmente depravados em todas as áreas da nossa vida, não somos em toda a totalidade, né? A gente pode e é disposto a fazer o mal maior do mundo, o pior mal a gente consegue fazer. Mas tem áreas na nossa vida que a gente tem algum aspecto da graça de Deus ali se manifestando, né? É tanto que pessoas que não creem em Deus podem fazer coisas boas. Isso é um aspecto da graça de Deus que é comunicada, né? Aí você vê tantos cientistas que fizeram pelo conhecimento que Deus deu a eles. Eles podem não aceitarem isso, mas até o conhecimento que eles têm, a ciência que eles têm, vem do dono de todas as coisas. E aí, a gente, apesar de termos uma cultura, né, com manchas, existem aspectos legais, assim. Aí Cristo vem e reforma. Ele faz de uma forma diferente, preservando o que ele já fez. O que é dele já fica, né? Ele não faz de novo porque é dele. Eu vou aproveitar até fazer uma propaganda aqui pra gente da nossa EBD, tá? Olha aí. Você falou aí, eu vou até me arriscar aqui. Acho que com certeza eu vou errar a frase. Eu nem lembro nem quem é a pessoa que fala, mas Dino, que tá levando, conduzindo a nossa EBD, a gente tá fazendo agora um módulo de revisão doutrinária, ele está estudando boa parte da nossa doutrina, digamos assim, e ele é muito lastreado na ciência, sabe, Dino? E ele tem uma frase que alguém fala que é como se assim, pouco conhecimento, pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus, porque a gente começa a entender, tem uma compreensão de que tudo realmente só pode apontar para Deus, assim, é bem legal. Então, praticamente toda aula eles sempre usam essa frase, essa conclusão. E isso com a cultura é muito aplicado, cara. É muito aplicado. Porque cada vez que você conversa com um mestre, com uma mestra, você percebe o serviço que Deus fez na vida dela. Você percebe como essa pessoa tem uma sensibilidade de olhar para a natureza e ver Deus. Aí você vê Romanos 1, assim, sendo amplamente difundido na vida desses homens e mulheres, que às vezes a gente perde de ouvir, né? O Romanos é quando fala que a gente é indesculpável, que toda a natureza aponta para exatamente, de que tudo que se pode conhecer de Deus, seu grande poder está revelado
na natureza, né? Nas coisas que foram criadas, de tal forma que os homens são indesculpáveis. É bem interessante, a gente já discutiu bastante até na EBD com o Ramon sobre Romanos, assim, é um versículo marcante, realmente. Mas vamos lá, Juninho, na parte da música, eu conheci também, agora você já vem num... Vou falar aqui, pronto, você já está no Coletivo Candeeiro, você até puder explicar, muita gente ainda não conhece. Eu acabei conhecendo o Candeeiro, assim, já tinha ouvido falar muitas vezes, que acendia aquela luzinha que alguém falava, mas eu conheci de fato porque você entrou lá. Aí eu conheci os outros artistas, comecei a escutar, confesso que eu gosto muito de escutar o João Manô. Olha aí. Acho muito legal as músicas dele. E pegou alguns outros artistas também, não lembro agora todos, mas de vez em quando tá lá na minha playlist aqui no Spotify. Quem quiser coisa lá, boa, tá no cara. Spotify, procura porque procura toda lá. vida que a gente... desculpa, eu até interrompi você, rapaz. Mas Não, porque você é o convidado, você pode interromper a hora que você quiser aí. toda vida que isso acontece, eu fico feliz demais, porque é sinal que a gente ainda tá na essência. Você conheceu o Coletivo Candeeiro por mim, mas hoje gosta muito de escutar João Manu, né? Isso. E isso é muito legal, porque o Coletivo Candeeiro é realmente um coletivo, onde a gente vai, a gente leva todo mundo. Não fisicamente, mas na nossa arte. Onde a gente vai, a gente fala dos nossos amigos, fala do trabalho deles. E esse é a principal marca, assim, é que a gente não quer seguir o mesmo passo do mercado gospel, né? Assim, daquela concorrência, de fazer... enfim, ter os nichos e tudo mais. A gente quer juntar tudo em uma grande família mesmo, assim, mostrar que a gente pode fazer música no Nordeste, do Nordeste e para o Nordeste. Não só para o Nordeste, mas para o Brasil. Essa é a nossa ideia, é trazer a visão de que a nossa arte, a nossa cultura é boa, existe Deus nela, os profetas têm falado por aí e a gente precisa ouvir esses profetas que muitas vezes não estão nos nossos redutos, no nosso quadrado. Então, a gente tem trazido isso e o nosso jeito de cantar, o nosso sotaque, os nossos pensamentos de espiritualidade mesmo, né? A gente não pensa só a música, mas a gente pensa também a liturgia de culto, a vida de igreja. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais brasileira, né? Tipo, a nossa conferência tem se chamado o jeito brasileiro de ser cristão, né? E não é que a gente está ensinando o jeito brasileiro de ser cristão, não, pelo amor de Deus. A gente está tentando descobrir qual é o jeito brasileiro de ser cristão. E aí a gente traz diversos assuntos, como arte, como vida de igreja, como pautas que a gente tem trazido, feminilidade. Será que a feminilidade que se aprende hoje na igreja é uma feminilidade bíblica ou uma feminilidade cultural? Impressa de um país para outro, com aspectos culturais de um país, sem ser... assimilado com o país que está sendo, né, aplicado. E a gente traz isso com pessoas bastante qualificadas, como a própria Jacira, né? Vocês puderem ver. Jacira é um grande nome que tem trabalhado esses dois assuntos, né? Tanto feminilidade quanto racismo dentro da igreja, né? Ela tem trazido bastante esse tema. E ela está sempre junto com o Coletivo Candeeiro. E aí tem o próprio Marco Teles, enfim, outras pessoas que trazem outros assuntos para a mesa bem interessantes. E esse é o Coletivo Candeeiro. É um grupo de amigos que fazem música e conversam sobre Deus, sobre igreja. Julinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olá. Como chegou esse convite para você participar do Candeeiro? Onde o pessoal lhe conhecia, ou alguém lhe conhecia, alguém sugeriu, alguém já viu alguma apresentação sua? E como é que foi? Excelente pergunta, meu amor. Rapaz, Pia. Querendo... Rapaz, deixa de ser safado, rapaz. Querendo... Eu ia tirar onda com a sua cara, mas não vou tirar. Pode tirar, pô. Aqui é à vontade, pô. Sim, mas foi assim, rapaz. O Coletivo Candeeiro, ele já meio que existia e a gente não sabia, né? Porque
várias pessoas estavam fazendo artes meio que diferentes do que é feita na igreja, principalmente por ser música autoral e tal. E essas pessoas se conheciam, né? Eu conhecia a Eli Abner, que é daqui de Natal. Eli Abner conhecia a Aninha, mas eu não conhecia a Aninha. Eu já ouvi falar, mas não conhecia a Ana Heloísa, né? Aí, Ana Heloísa conhecia João Manô, e o pessoal da banda tocava, que é da banda Calmará, tocava com João Manô e conheceu a Ana Heloísa. Então, várias pessoas se conheciam, mas, troca, não, né? mas não era todo mundo conhece todo mundo. Era cada um conhecia um pedaço. Aí, uma vez, Ana Heloísa apresentou o disco da antiga banda de Felipe da Guia pra Eli Abner, e a Eli Abner disse, olha, eu acho que você vai gostar. Aí eu, massa, velho. Aí, poxa... Felipe da Guia é o guitarrista. Isso, da banda Muito massa. Calmará. E ele foi quem começou, né, esse movimento, junto com o Marco Teles. E aí, ele apresentou, eu fiquei apaixonado pelo disco, com músicas de Gladys Cabral e tal, e eu, cara, fantástico. É isso que eu quero fazer. Preciso conhecer essa galera. Já fui no Instagram conversar com eles e passamos uma noite todinha conversando. As mesmas referências a gente já tinha. Inclusive aquele vídeo lá da convenção. Assembleia, né? Isso, foi aquele vídeo que me fez entrar pro Coletivo Candeeiro, né? Que você gravou, cara. Eu confesso que eu, de vez em quando eu abro, porque eu gosto muito daquelas músicas. Eu tava inclusive olhando hoje, que eu não lembrava de quem era, que era Mestre Verdelin, né? Uhum. Eu gosto muito daquelas músicas, cara. Pois é. Se depois a gente conseguir, a gente até toca aí. Você Olha aí. Eu sou violão aqui, não ia deixar passar isso não, gente. E eu, rapaz, eu vim desarmado, só ando com um pandeirão na bolsa. Vim desarmado. Não, vai estar perdoado. Mas aí, rapaz, a gente conversou e eles estavam fazendo um evento chamado Cantilena, que era um evento de quintal, assim, para apresentar as músicas da banda e tal. E eu achei... Aí eles me chamaram, né? Aí eu fui, toquei com eles, e a partir disso já começou a estreitar os laços, né? Aí, com o tempo depois, eles... Nem existia nos bastidores, né? Mas eles estavam captando essas frequências que estavam tocando de forma diferente ao redor do Nordeste, né? Porque são artistas de todo o Nordeste. E aí, veio o convite, né? O primeiro encontro foi na Ibavim. A gente fez um evento de repente nordestino, onde a gente trouxe diálogo sobre isso. Aí Marco Teles veio, Felipe da Guia, Ana Heloísa, Eli Abner. E foi a primeira conferência que aconteceu assim. E foi muito legal. Então foi assim que eu entrei pro Coletivo Candeeiro. E tô aqui até o dia que eles tomarem a coragem de entender que eu não sei cantar, eu só sei gritar. Ah, que é isso, cara. Mas essa questão de coletivo é bem interessante, que é muito presente a questão das artes. Eu sou do audiovisual, existem muitos coletivos também, né? Porque, querendo ou não, produzir, apesar de ser muito mais democratizado hoje em dia, ainda é caro. Uhum. Então, vocês conseguem, em grupo, né? Vocês conseguem, digamos, baratear algumas produções, né? Mas não é... Pronto. Tem um cara relatar duas coisas que aconteceram que me motivou a estar lhe convidando hoje aqui. Certo. A primeira foi lá quando eu tive a oportunidade, eu estava fazendo uns trabalhos em Recife, e a gente ia ter a Conferência Candeeiro lá em João Pessoa. Uhum. Aí eu conversei com o Rosa, quem vai estar lá, Iago Martins, né? Ele vai ser o conferencista, né? Eu gosto muito de teologia. Aí eu olhei, mas quem é que vai estar lá? Quando eu vi Julinho Tialica, eu fiz, agora eu vou. Aí a gente, quando fez um jeito lá, conseguiu casar na nossa volta, a gente passar pelo menos uma noite lá em João Pessoa, né? Que a gente não tinha muito tempo realmente, não. Mas vamos lá um dia pra gente ver. E até fica assim, cara, não sei se vai se apresentar. E vocês todos se apresentaram de uma vez lá, foi bem legal. E foi lá que eu conheci, pronto. O João Manô, algumas músicas do Marco Teles, o Calmará. E inclusive vocês apresentaram as músicas do EP novo, né? Lá, você foi nesse dia, foi, né? Foi um dia bem legal assim, e foi uma noite meio chocante, em todos os sentidos. Porque, querendo ou não, a gente que tá mais realmente tradicional, Igreja Batista ali, naquele bonitinho, primeiro você fica meio assim, aí, poxa, é muito legal, um negócio diferente, bacana, meu. Aí eu sou muito questionador, eu sou muito, eu desde, digamos assim, que eu comecei a pensar mais em relação a ser igreja,
essa questão de a gente tem muitas muletas na igreja, tem muitas, assim, eu vou falar até de algumas denominações que acabam colocando assim a religiosidade muito à frente do que está escrito na Bíblia. E quando eu escutei a de primeira assim, você choca, mas não tem nada, digamos assim, que a Bíblia proíba que está aqui. Então por que não fazer? E a cultura, isso me chamou a atenção, para pensar exatamente para você o que você vive, me chamou a atenção. E eu comecei a pensar sobre isso. E o outro motivo foi, pronto, a gente foi para a Assembleia da Convenção Anual, Convenção Estadual, que foi em Caraúbas, e a gente teve o prazer de fazer um Conversa Família, que é um quadro que o pastor conduziu aqui, como esse aqui era uma conversa como essa, sempre é uma coisas de família. A gente fez uma edição especial com o pastor João Marcos de Missões Mundiais. E ele falou exatamente essa diferença, que eles têm que se adaptar, que é uma coisa que eles modificaram na estrutura de Missões Mundiais, que os missionários têm que se adaptar à cultura local. Eles que têm igreja que é proibido instrumento. Não pode tocar instrumentos. Por quê? Porque a cultura local não permite aquele tipo de reunião. Então eles têm que aceitar. Eles não vão assim, vão pegar, vamos fazer um louvorzão aqui, como até uma vez o cara falou, vamos fazer um louvorzão vineyard e levar para uma igreja, sei lá, no Oriente Médio. Não existe isso. Isso é imposição de cultura. Isso começou a matutar muito. Eu fiz, poxa, eu sou um cara péssimo para falar sobre isso. Eu só penso sobre isso. Então vou chamar alguém que vive isso. Por isso que eu lhe chamei para conversar tanto a parte da música, mas essa questão da cultura para a gente refletir, essa dualidade, né? Sim. Cultura e igreja. E a gente começar a pensar até que ponto, onde é que vai uma coisa ou outra. Mas que você começa a chamar assim, poxa, mas às vezes parece que... Não, vamos primeiro por pontos aí. O que me chamou a atenção foi isso daí, assim, uma coisa que eu comecei a pensar. Eu disse, não, vamos ver Julinho, o que ele tem a falar, porque você vive isso, né? Como é essa relação, tanto vocês, o pessoal do coletivo, as dificuldades que você tem, né, com essa visão, porque assim, eu sou um cara muito mente aberto, então eu aceitei, mas eu sei que muita gente não aceita. Eu sei que isso é muito... Como você estava brincando aqui, você é o herege, né? Eu acho que o pessoal que está assistindo, pelo menos uma pessoa que está aí, foi para despertar. Sim, você foi? Fui. Esse é o último agora? Sim. Não, a gente estava marcando para ir, mas não consegui manter a data. Sim, mas no despertar que teve, a Calmará cantou numa das noites, né? Só uma coisa, Sim, algumas pessoas não foram, mas estava sendo transmitida, né? Uhum. Então, melhor que ainda. não estava lá, mas assistiu. Melhor ainda, dessas. pelo que eu vou dizer. Eu fui assistir e assisti a primeira noite e a segunda noite. E um pouquinho da primeira. Mas eu assisti e eu estava lá presente virtualmente, né? Pronto, eu também. Eu não estava lá, né? Mas eu estava Aí foi numa... Eu não sei qual era a noite mais, rapaz. Mas a Camará tocou, né? Uhum. E aí o pessoal disseram assim, vamos chamar a Camará para ministrar o louvor. E, tipo, os caras, puxa, velho, que felicidade. Porque a gente acredita realmente que as nossas músicas, as nossas canções, a poesia, pode ser utilizada no culto. Desde que haja uma preparação, um entendimento. Porque tudo parte do púlpito, né? Se não é ensinado lá em cima... É claro que as pessoas vão estranhar, entende? E às vezes é isso que acontece. Porque não se fala sobre isso nos púlpitos, nas EBDs, sobre esse relacionamento do cristão com a cultura, né? Hoje está começando a falar mais. Realmente não é nem pensado sobre isso. Pois é. É sempre vamos ganhar para Jesus, vamos resgatar esses miseráveis pecadores que não sabem nada de Deus. E aí, nunca que tal a gente escutar os anseios das pessoas? Que tal a gente parar para ouvir antes de falar? Que tal a gente silenciar e apreciar e olhar, entender, buscar compreender realmente? Porque é muito difícil para a gente dialogar justamente pelo nosso contexto histórico. Nunca foi... Os portugueses, a galera nunca chegou dizendo quem é o Deus de vocês? Ele chegava logo, ó, meu Deus é esse aqui, ó, dessa cruz aqui, e vocês se quiserem falam em latim, porque é assim que, sabe? Então, nunca teve esse, poxa, vamos ouvir, o que é que vocês acreditam? Né? E aí, na cultura tem muito isso. Então, dentro do Coletivo Candeeiro, a gente faz esse momento de escuta mesmo, né? De ouvir com atenção. E eu acho que isso é o que traz toda a diferença
E escuta não só de lá, mas escuta da palavra mesmo, de entender, poxa, como é que Jesus se relacionava com a cultura. E aí a gente tem muita ideia da teologia encarnacional, né? De que Cristo se encarnou, né, na cultura. Ele não se encadernou, ele não virou um livro. Jesus não é isso aqui. A palavra dele é isso daqui, mas ele era uma pessoa. É uma pessoa viva que se relaciona, interage. E muitas vezes o jeito como ele interage com pessoas foge da nossa compreensão. Cristo pode se revelar para uma pessoa lá no Oriente Médio por um sonho, como acontece muito, e às vezes a gente ouve os relatos. Então, os mistérios de Deus, a sua grande sabedoria, quem pode compreender, né? E aí, eu não estou dizendo que a palavra não salve, que... Não, é porque assim, eu acredito o seguinte, a gente tem outras conversas também que eu tenho, que é a relação a essa... Eu até falo assim, até um nível nada a ver, algumas coisas. Aí tem algumas coisas que são inegociáveis. Por exemplo, você entender que Jesus Cristo é Deus, você entender que ele veio, encarnou, morreu na cruz para salvar os pecados. Essas são coisas que abrem mão. Não dá para negociar, não dá para repensar isso, não. Isso tem que assim, são cláusulas pétreas, digamos assim, bíblicas. Tem outras coisas também, mas acho que essa é fundamental, que é... Se você não reconhece isso, para mim não tem salvação, não tem cristianismo. Mas outras coisas realmente são muito abertas. Isso vai... Por isso que a gente também tem tantas denominações, que vão puxar mais para um lado para o outro, nem necessariamente elas estão erradas entre si. É mais uma questão sua doutrinária mesmo, até de cultura, do seu entendimento. É essa parte cinzenta, digamos assim, que acho que quando a gente trabalha, quando a gente conversa, né? Algumas coisas realmente, como eu falei, não tem negócio. Conversa. É porque a maior dificuldade da gente hoje não é nem teológica, é social mesmo. Sim. Porque a gente não consegue conversar. A gente não consegue discordar do outro, a gente não consegue dizer, poxa, cara, isso aí eu não concordo. Mas será que o seu não concordo é um não concordo pessoal ou é um não concordo realmente bíblico que está ali escrito, ou é da sua interpretação, da sua linha teológica, da sua, sabe? A minha linha teológica, que eu vou garantir que é certo, eu sou Deus para dizer, eu sou Jesus, é claro que eu acredito da minha linha teológica, sim, mas eu não acredito que a minha linha teológica é fechada 100%, porque eu não conheço completo. Paulo diz isso, minha gente, a gente vê como um espelho embaçado, mas um dia a gente vai ver claramente. Então vamos segurar a onda e não achar que a nossa interpretação, o jeito como a gente vê, é aquele jeito assim, fechado 100% de Deus e acabou. Isso é o que, na minha opinião, limita a gente a conversar com as pessoas. Sim. Né? De ouvir, de abrir a possibilidade de estar equivocado em alguma coisa. E, poxa, essa sua visão é muito interessante. Né? Muito interessante. Realmente a Bíblia fala sobre isso, sabe? Então, quando você abre realmente a mente para dialogar, para conversar. E aí, essa teologia encarnacional, ela diz isso, que Cristo ele se encarna. Ele vem e entra num corpo, numa cultura. Ele é um judeu por excelência. Ele vive as festas, ele vive a sua cultura de forma muito viva. E a gente é seguidor de quem? De Jesus. Então, a gente deve fazer a mesma coisa que ele fez. Viver a nossa cultura de forma viva. Literalmente, viva. Essa é a diferença. Cristo, ele teve muitos embates com a cultura dele. E isso era ele vivendo de forma viva a sua cultura. Ele teve embates, mas ele também viveu intensamente. Né? Ele ia para as festas do seu tempo, ele tinha os costumes do seu tempo, e aqueles costumes que não eram a interpretação real da palavra, ele combatia. Lá, não pode lavar as mãos, tem que lavar as mãos, não sei o quê. Isso e até de forma, digamos assim, não vou dizer até violenta, mas de vez em quando de forma incisiva, quando ele vem do tempo e sai virando tudo, né? Porque ele diz, isso aqui para Jesus ali, isso aqui é o inegociável, isso aqui não tem conversa, isso aqui não tem diálogo, não. Exatamente. Isso aqui é isso e acabou. E essas coisas, elas estão muito claras, né?
que é a justiça, né? Essa justiça que Cristo buscava, né? Ele só se altera quando ele vê a injustiça acontecendo. Quando ele vê um mercante dentro do templo, do espaço religioso, vendendo aquilo que era sacrifício, aquilo que era espiritual, né? Vendendo fé. Então, você só vê ele se alterando realmente assim, nesse ponto. E aí a gente já imita ele. Se for para se alterar, se altera com... Pois é, se alguém tenta cabas falar da nessas televisão partes aí. inegociáveis, eu realmente sou incisivo, não tem conversa. Outras coisas não, a gente conversa. É tanto que existe, acho que a maior discussão de todos os tempos do cristianismo é o calvinismo e arminianismo, que realmente tem interpretações bíblicas ali que eu tento acreditar mais uma linha, mas isso não é o ponto aqui. Mas vamos voltar aqui, eu lembrei agora também no Coletivo Candeeiro, o Marco Teles, ele falou... Eu não vou lembrar as palavras agora exatas, mas foi uma coisa que me chamou a atenção, que ele trouxe essa ideia, exatamente pensando o seguinte, que ele falando sobre louvor congregacional, que a gente entende por louvor congregacional, ele fala que tem uma referência, né, europeia, e ele vai trazer e diz assim, que isso, e muitas vezes ela não entra na igreja certos ritmos, por o pessoal ter essa cultura, realmente esse colonialismo, digamos assim. Mas para vocês, eu quero olhar... Isso aqui é uma reflexão feita olhando para trás, né? Eu achei muito interessante ele falando, aquilo ali marcou legal. Inclusive eu escutei o álbum dele depois, que eu acho que eu escutei o podcast dele, daquele Hub Podcast, que ele falou de um álbum que ele fez que é muito diferente, mas que eu vi com o Rosa no Card, a gente gostou pra caramba. Qual é o Não lembro Amado o nome. Timóteo? Amado Timóteo. Que são pregações em forma de música. Achei muito interessante aquilo ali. E é bem profundo, assim, e é bem diferente de tudo que eu já tinha ouvido, assim. Sim. Achei bem legal, assim, poxa, são produções autorais, criativas, diferentes, super bíblicas e que não chega para todo mundo, assim, né? Mas vocês, principalmente você na sua visão, mas enquanto coletivo candeeiro, assim, primeiro duas perguntas aqui em uma só. Primeiro, como vocês pensam isso, né? Essa questão da música em si e como é que funciona esse processo criativo de vocês, para vocês adaptarem, assim, vou usar uma falta de uma palavra melhor, vou usar adaptar aqui, mas você casar essa ideia, né, da Bíblia, cultura e conseguir produzir esse negócio. Acredito que você seja natural, que vocês vivem isso, mas como é que funciona esse processo criativo? Sim. Para quem não tava na conversa, né, pode estar achando estranho, oxente, música congregacional, não sei o quê, mas o que a gente conversou naquele dia foi muito de entender, porque às vezes acontece algumas coisas na nossa liturgia, não entenda a liturgia apenas como prelúdio, introdução, músicas, ofertório, a ordem do culto. Liturgia é o que acontece é uma ordem, certo? Então, a liturgia da igreja é o que ela prega, é o que ela canta, é o que ela, sabe? Não necessariamente a ordem do culto em si. Como ela desenvolve o culto dela. Isso, exatamente. E aí já entra uma coisa que eu fico muito incomodado assim e tenho tentado vivenciar mesmo, que é esse entendimento de que a liturgia, o culto da gente ele não é apenas no domingo. O culto da gente é aqui, a gente está cultuando aqui na segunda-feira de manhã, ao redor da mesa, com a palavra, em comunhão, com orações, Isso é um culto, gente. Quando eu estiver saindo para ir para Jardim do Seridó, agora, eu vou estar cultuando. A nossa vida é um culto constante. A gente tem um encontro importantíssimo no domingo, um encontro que faz a gente ser realmente o que a gente é. É um momento de comunhão. Exatamente. Né? Mas não acaba ali. E o que a gente quer mostrar é justamente isso. A gente tem a Bíblia de Taipa, que daqui a pouco a gente vai falar. É verdade. Surge. Vamos avançar então para chegar na Bíblia de Taipa. Surge da liturgia de Taipa, que é essas conversas internas que a gente tem de pensar como seria o nosso culto se a gente não tivesse sido colonizado de forma tão incisiva, né? E a gente pensa, poxa, poderia ser ao redor da mesa, seria com comida, né?
Teria bastante comida no nosso culto, né? Que é uma coisa bíblica, né? Eles se reuniam lá e até falavam assim, ó. A ceia não era uma vez perdida, a Isso. ceia era sempre que eles se reuniam, toda vez que se reunirem em meu nome. Uhum. E ali eles faziam uma ceia que era realmente um banquete, né? E o nosso povo é assim, é de comida. Desde o indígena ao africano, ao português, eles gostam de mesa farta. Então, teria comida, seria em lugares onde a natureza fosse mais viva, né? A gente, nas nossos quadrados, nas nossas caixas de cimento, você não só vê um pé de rosa, mas o pé de rosa é de plástico, sabe? E isso já mostra o nosso... Aí pode ser outra conversa sobre ecoteologia. Uhum. Mas lá em Já- casa, eu moro num apartamento pequenininho, mas parece uma floresta. Pois é, Olha lá, olha lá. mas... É bonito, fica muito bonito também. Dá um... Mas não é nem isso, porque a gente tem, às vezes, eu esqueci o nome do problema, mas é um transtorno que dá na gente por falta de natureza. Às vezes a gente sente uma angústia e é a falta da natureza, porque 99% da história do ser humano foi dentro da natureza. Interessante isso aí. A gente veio a entrar nas cidades há poucos anos na história da humanidade. A viver todo mundo dentro de uma cidade foi há pouco tempo. A maioria das pessoas viviam na zona rural, nos campos, enfim. Só quem vivia nas cidades eram os ricos e tal, enfim. Quem vivia na cidade eram poucas Mas populações. um centro de comércio ali, né? Isso. Para começar aquilo que é produzido na zona rural. Então, a gente pensa, poxa, seria na natureza, porque a espiritualidade da gente ela é ligada à natureza. É que a gente dissociou isso. Mas quando Deus cria o homem, ele cria o homem para estar onde? No jardim, cultivando. Nós somos essencialmente agricultores. Nós necessitamos da natureza e ela precisa da gente. E isso é pouquíssimo falado na igreja. Quem deveria estar no ativismo ambiental, de lutar pelas causas ambientais, era a igreja, porque esse é o propósito da natureza redimida. É cuidar. A natureza geme, anseia com grandes expectativas pela manifestação dos filhos de Deus. Porque Cristo, quando redime, ele vai e redime todas as coisas. E qual é a ferramenta que ele usa para redimir as coisas? A gente. Então, a natureza está ansiando. Então, teria natureza. Seria um ambiente onde o círculo aconteceria. Né? Não seria cadeiras sobrepostas umas atrás da outra, para que individualmente eu preste atenção ao que está acontecendo ali, mas seria circular, seria em roda, seria um ambiente onde todos se olham, onde todos estão juntos ali. E isso não necessariamente só na hora do culto, mas porque o culto é um espelho de como a igreja vive depois daquele momento, né? E aí, nesse ambiente de rodas, teria música e música alegre, música feliz, né? Porque as nossas músicas a gente franze logo a testa, né? Pra tocar, pra cantar, e é aquela vontade, né? Meu Deus, não sei o que lá. Porque a gente associou o sofrimento ao culto, à adoração. Isso é muito da religião romana, né? Logo no período da escuridão, das trevas, eles tinham muito essa ideia do sofrimento, da penitência. A gente vive, assim, rapidinho que eu lembrei uma coisa, a gente vive digamos, nos últimos tempos, o que acontece? O nosso louvor vem da onde? É o Hillsong Internacional, que alguém faz uma versão brasileira e a gente toca e vem todo aquele louvor plastificado que a gente vem adaptando para uma realidade para outra, assim, sem pensar, porque é o que está sendo feito, que tem colocado pra gente e a gente tem aceitado. Isso me incomoda muito, por isso que eu tô pensando conversando sobre isso. Continue, eu só lembrei aqui esse louvor plastificado. E aí, essa música, com aquelas 4 sequências de notas ali, daquele mesmo jeito, com uma melódica fraca, Aí surge o worship.
Exatamente, com aquelas repetições infinitas. Até o nome, né, que vem, o nome é em inglês, o nome que vem. Worship, que nada mais é adoração em inglês. Pois é. E aí já mostra que o entendimento de adoração é música, né? E quando não é esse espaço que tem música. Mas a música não é a adoração. A adoração é o que se faz enquanto canta. É o que se pensa enquanto canta, né? É o culto racional. E aí a galera tá lá, né, nessa vibe. E a gente pensa que o nosso culto seria um culto alegre, feliz. Porque o povo africano é um povo que canta alegremente. O povo indígena é um povo que traz nas suas manifestações a alegria, né? Então teria essa felicidade, né, no culto, assim, esse sentimento de festa mesmo, né? Porque sempre é assim, no pensamento da cosmovisão deles mesmo, né? Uma missionária uma vez perguntou: por que é que vocês dançam para adorar ao Deus de vocês? Aí, como assim porque a gente dança? Porque a gente quer mostrar a Deus, eles chamam em Anderu, né? A Deus, que a gente é vivo, que o nosso corpo é um corpo vivo, que ele nos deu saúde, que ele nos deu vigor, e por isso a gente dança. Porque a gente quer agradecer, mostrando que o nosso corpo é vivo. Para vocês é como se fosse uma expressão natural da adoração do corpo. Exato. Eles não usam só o canto, eles usam a dança, eles usam o plantio, eles usam todas as coisas. Isso é bem legal, porque para mim a dança é um negócio que me trava muito, assim. Porque é Só justamente isso. É. A cultura europeia, ela traz esse de que o corpo é mal, esse dualismo, né? De que tudo que é do corpo é mal e tudo que é do espírito é bom. A Bíblia combate isso, ó. É por isso que tem vários livros falando de Jesus como um ser humano, com fome. É por isso que ele vai mostrar, né? Enfim. Aí, Peraí, tem uma pessoa ligando aqui pra mim, viu? Deu uma cortada aí. Não, segura aí, eu vou falando aqui com o pessoal aqui. Esse é o Não, era a Tinha, acredita. Ah, é? Mas vou Deixa eu continuar. aproveitar então, Vai. porque a gente tá com o tempo já um pouquinho restrito. Eu vou tentar manter não muito longo aqui. Dá pra gente conversar mais uma hora só sobre isso. Eu confesso que eu queria conversar mais sobre isso. Mas eu quero já que a gente direcione, até porque eu quero conhecer mais. Eu já ouvi falar, você me falou uma coisa, mas eu não conheço de fato o projeto, o Bíblia de Taipa, né? Então você vê essa questão, você começou ali, converteu, saiu um pouquinho, voltou para a cultura, João Redondo, voltou para a música, Coletivo Candeeiro, e isso ele acabou direcionando mais uma vez para um projeto agora já mais aprofundado, já... Dentro desse diálogo da liturgia de Taipa, a gente pensou a Bíblia de Taipa, né? Pronto, explica pra gente que projeto é esse que eu Só para fechar, essa liturgia de Taipa, são pensamentos e conversas que a gente tem internamente. Não é o propósito da gente fazer com que a PIB de Natal agora saia do prédio dela e vá para o meio do mato. Não, a gente a gente pensa como seria. E a gente pensa, sim, em como aplicar esses princípios, porque a gente tem formas e princípios. Os princípios é que devem ficar, não a forma. Quando a gente se prende a uma forma, aí a gente precisa de uma reforma, né? E a ideia do princípio da igreja reformada é que ela esteja sempre em reforma. Quando a forma você começa a executar ela sem pensar por que você faz ela, isso. Não importa o que seja, porque é problemático. Exatamente. Você não entende o que você está fazendo Exatamente. Aí a gente pensa, poxa, qual o centro do culto? O centro do culto é a palavra. É o que essa palavra vai causar nas pessoas para que as pessoas compreendam o que elas estão fazendo ali. E aí, como é que essas pessoas vão compreender o que elas estão fazendo ali se elas não compreendem o que está escrito aqui, né? E aí a gente pensou, poxa, como é que a gente pode fazer com que as pessoas compreendam, assimilem e desça para o coração delas, né, essa palavra. Uma vez eu estava em casa de boa, aí o pastor liga para mim, pastor Heraldo Xavier, dizendo, olha, eu quero colocar suas músicas num radinho, onde eu vou colocar um pendrive com a Bíblia em áudio. Aí eu, massa, pastor, vou aí pra gente conversar.
Aí ele, fui lá, troquei essa ideia com ele, aí ele me soltou o play, né? Aí, e de repente, Jesus, não sei o que lá. A Bíblia com um sotaque cariocão, assim, sabe? Aí eu, rapaz, eu me senti incomodado naquele momento. Por ser sertanejo, por nascer na zona rural. E aí, por que a Bíblia tem que ser só com o sotaque desses cabas de longe, hein? E aí disso a gente conversou e aí eu fui pra casa matutando assim, pensando, não só isso, porque a gente não entende. Liga o Jornal Nacional, quando começa a falar de economia, eu já não entendo mais nada. É umas palavras, uns negócios. Imagine, e olha que eu já andei aí por uns cantos, imagina a pessoa que nunca saiu de lá. Tem uma pesquisa que Nelson Júnior, professor, que tá com a gente, ele é o diretor político executivo do projeto da Bíblia de Taipa. Eu tô só na parte mesmo de escrita, né? De pensar a execução do projeto. Ele fez esses estudos, né? Falando que a maioria das pessoas não entendem o que... Sabem as palavras, mas não entendem o que o William Bonner... É o estudo que ele fez com os quilombolas? Isso, o que o William Bonner está falando na televisão. Não entendem. Por quê? Porque a gente fala um dialeto. Esse dialeto, segundo Elomar Filgueira, um irmão nosso, lá, um grande artista de cultura popular, se vocês puderem procurar, ele tem uma obra vasta na internet, Elomar Filgueira. Ele foi um dos primeiros a fazer isso que a gente faz, de pensar, ele faz óperas sertanejas. Enfim, a gente pode fazer um podcast só sobre Elomar. Nossa, você falou um negócio, deixa eu interromper rapidão. Sim. Você falou ópera sertaneja, eu lembrei uma coisa que também eu nem pensava sobre isso, mas é uma coisa que eu já gostava. Eu fiz um trabalho visual, né, produzo com alguns artistas aqui, nem todos, digamos, crentes, nem todos cristãos, que é com Humberto Luiz, que ele é um pianista muito bom, e a esposa dele é regente, ele tem um espetáculo, inclusive foi o primeiro espetáculo que eu levei Rosa para assistir, assim que a gente começou a namorar, Sim. chamado Ópera Baião, que ele juntava... Nosso segundo encontro, acho. Foi, olha aí, mandei bem, viu? Olha aí, tá vendo, Eu galera? levei para assistir, que era uma mistura era Luiz Gonzaga com... Esqueci o nome agora era com uma música clássica que eu não lembro agora quem era. Acho que não sei se era Bach. Era alguma coisa assim. Não lembro não, Rosa. Mas faz muito tempo. Mas era muito legal esse espetáculo. Eu produzi e depois eu levei Rosa para assistir. E isso aí, eles já pensavam sobre isso fora da igreja. Essa mistura, que a gente falando da música, né? Que a gente tem uma música clássica, a música erudita e tal. E ele misturava com baião. E eles conseguiam mesclar, isso era muito divertido. Né? Continuei, eu só lembrei. Não, mas ele faz isso daí, né? Elomar faz isso de uma forma maestral. E ele, lá na década de 60, 70, ele já fazia isso e cunhou o termo sertanês, né? Que é esse dialeto geral do Nordeste, do semiárido nordestino, chamado Caatinga, onde é o semiárido mais densamente povoado do mundo, onde em outros semiáridos as pessoas fogem de lá, né? Mas no sertão as pessoas adentram cada vez mais e conseguem conviver com a estiagem, né? Então, e nesse ambiente, nesse lugar, existe um dialeto específico, né? Que se a gente for começar a conversar aqui nesse dialeto, muitas pessoas não vão entender, do mesmo jeito que a gente não entende, às vezes, o que o William Bonner diz. Imagine a palavra, né? Com todos os requintes que tem da erudição e tudo mais. Só que as pessoas não se lembram que tanto o português é um latim mal falado, como diria o Nelson. Ele sempre diz isso. Português é um latim... um dialeto do latim. Do mesmo jeito que o grego koiné era pro mod, era o oxente daquela época. Não era tipo, oh meu Deus, o grego era... Jesus falava com uma erudição, não sei. Jesus, ele era popular, ele era do povo mesmo.
Ele Como Paulo fala, né? Que ele se adaptava ao lugar, às pessoas, e falava do jeito que as pessoas precisavam entender. Paulo já era um doutor, mas Jesus era... Ele era... E talvez por isso que incomodasse tanto, sabe? Porque quem foi seu mestre? Onde é que você aprendeu essas coisas? Exato. Porque ele falava de um jeito que as pessoas entendiam. E aí, puxa, quero que as pessoas da minha comunidade entendam o que está aqui. E aí surge a Bíblia de Taipa, onde a gente conseguiu uma parceria com a Missão Wycliffe no Brasil, que é a Associação Linguística Evangélica Missionária, a ALEM, e com uma missão americana chamada Spoken. E aí a ideia da Bíblia de Taipa é ser uma tradução oral da Bíblia, porque nós não somos um povo de tradição escrita, né? Existem muitos poetas que são analfabetos, né? Uma poesia de um dos poetas, e são geniais, cara. Parece que quanto menos sabe ler, mais genial é. E acho que tem muitas coisas que tem que ser mesmo. Por exemplo, quando você pega a sua música, se eu pegar e escrever, por exemplo, dizendo a música do Mestre Verde Lindo, se você escrever aquilo, cifrar e mandar alguém tocar, aí não vai sair nem parecido como você toca. Porque a gente é de cultura oral. E por que a gente quer colocar uma cultura escrita num lugar que é de cultura oral? Demora. Esse processo de tradução bíblica, chamado tradução oral da Bíblia, ele surge pensando sobre isso. Não é descartando a tradução escrita. Até a gente usa para poder fazer a tradução oral. Mas o que é que a gente faz? Antes, as pessoas saía um missionário bem intencionado. Só lhe atrapalhando um pouquinho, mas tem uma pergunta relacionada a isso. Como é esse processo, esse momento da sua vida que você está passando, né, com o Casa de Taipa, e esse processo criativo, como é que se sucede, quem são as pessoas que estão à frente, como é que você está à frente disso também, em que momento você entra no Casa de Taipa. Então, só adiantando aqui uma pergunta, Sim. E outras, tem muitas perguntas aqui para você, e só adiantando uma aí, para você já ter um gostinho. Vou dizer. Surge assim. Antes, como eu estava dizendo, né? Já era a resposta, né? Antes, o pessoal saía bem intencionado do seu país, ia para um povo, passava 10 anos para aprender aquela língua, ouvindo, entendendo, tentando rascunhar uma gramática. Depois, passava mais 10 anos para traduzir o Novo Testamento. Depois passava mais não sei quantos anos, aí variava de povo para povo, para ensinar o povo a ler o que ele já falava. Então é um processo muito burocrático e muito demorado. Hoje, o que é que a gente faz? A gente utiliza o conhecimento que já se tem sobre a palavra para ensinar os nativos a história a partir do seu dialeto, para que eles coloquem essas histórias, esse ensinamento da palavra dentro das suas culturas. E é todo um processo, o mesmo processo que a gente faz de tradução escrita, a gente faz na tradução oral. A gente tem a internalização do texto, a gente tem a parte da performance, que não é a performance escrita, é a performance oral mesmo, onde a gente exercita colocar todas as minúcias do texto de uma forma com que as pessoas consigam entender, né? Tem termos que não dá, então a gente pega um equivalente. Se não tem um equivalente, a gente explica o termo que já está lá. E isso é muito burocrático, é muito difícil e é a mesma dificuldade que tem na escrita, mas é um pouco avançada porque a gente ainda tem que fazer a performance falando, né? De internalizar o texto e falar. Então, a gente tem um grupo de tradutores, né? São missionários experientes no sertão e que são preparados para isso, né? A Itiele, que é uma das missionárias, ela está terminando agora o mestrado em tradução oral da Bíblia. O Josafá, que é o esposo dela, também tem ampla experiência em povos em missão transcultural. Aí a gente tem o Jane Clayton, que é uma pessoa de Parelhas, que viu o mar um dia desse. Então, é uma pessoa pura,
que tá lá com todo o dialeto dele, né? E aí a gente tá trazendo novos tradutores também, porque é um trabalho... É um projeto grande, de fato. Então, essa ideia é que as pessoas entendam a Bíblia na linguagem do coração delas. Muitas, quando a gente mostra o áudio, elas começam a chorar, outras começam a rir, outras... Porque elas estão entendendo o que elas estão falando. Né? A gente estuda muito isso nas visuais, a questão da identificação é muito forte para você assimilar as ideias. Isso vem desde os guetos americanos, quando eles começaram a produzir, aí vem a cultura de pichação, que é uma coisa meio negligenciada, assim, meu Deus, pichadores. Mas tudo isso tem uma questão da identidade que naquele contexto faz sentido. E talvez pra gente aqui na cidade, que como vive aqui, não faz sentido ouvir aquilo ali. Exatamente. Mas pro sertanejo lá faz. Isso não é uma coisa nova, né? Teve um cara que fez isso, digamos assim, a tradução da Bíblia, chamado Martin Lutero. Pois é. Que fez exatamente isso, querendo popularizar a palavra de Deus. Aí, antes, acho que o doutor Nelson me corrige se eu estiver falando uma besteira. Acho que a Bíblia era só latim, somente os grandes detentores ali que podiam ler, e o povo ficava dependente daquelas pessoas. Com a tradução para o alemão, aí todo mundo que entendeu o alemão, que era a língua popular, digamos assim, ele conseguia ler a Bíblia por conta própria e ter essas palavras de Deus. No caso dos assim, é uma tradução diferente só. É uma tradução para, como você falou, né, a linguagem oral, né, a tradução oral, e na forma, não somente por ser falado, mas também com a forma deles também, né? Não só é o como, o que, como também que é importante. A gente utiliza, por exemplo, todas as citações do Antigo Testamento e citações poéticas, a gente coloca em cordel. Por quê? Porque a poesia do Nordeste é o cordel, né? Então a gente coloca na estrutura poética. Tem as narrativas, mas a estrutura poética, por exemplo, Cântico de Maria, a citação de João, da chegada de João, né? Voz do que clama no deserto, prepara. Tudo isso a gente colocou em cordel mesmo. Deixa eu mostrar para vocês, né? Vou dar um gostinho, né? Eu vou dar um gostinho aqui. Deixa eu me ver. Onde é que tá, meu Deus do céu? Tá procurando aí. Enquanto isso, Rosa vai já trazendo algumas perguntinhas aí, selecionando, que eu vi que o pessoal mandou bastante agora. Tem muita pergunta. Tem várias perguntas. Eu fiz algumas seleções aqui rápidas. Dá uma selecionada aí. E Pastor Ramon, Pastor Edson. Tá, e lembrando, gente, bota aqui, por favor. Lembrando que após aqui, o finalzinho já tá acabando aqui, vai estar, eu acho que esse é o Pastor Ramon que vai estar entrando aí, vai estar fazendo a leitura dos pedidos de oração que foram feitos ao longo da programação aí, e vai estar orando aqui no final da programação, encerrando a programação de hoje. Então, deixa seu pedido de oração aí no chat, que o Pastor Ramon vai estar orando. Se não for ele, vai ser alguém da juventude representado ali, muito bem representado. Vamos lá, Rosa, tem alguma pergunta aí? Julinho já achou? Não. Vai dar certo aí. Tá, então deixa eu fazer algumas perguntas, eu vou ter esse negócio aqui. Se não achar, depois a gente pega e coloca na programação já bota lá. Deixa eu ter esse negócio aqui que tá me deixando agoniada. Escutando a minha voz 2 vezes. Duas perguntas do Pastor Ramon, que eu achei bem pertinente. Na verdade, 3. Um é se você gosta dele. A outra é qual o risco da cultura e o cristão e como Deus está abrindo as portas no meio da arte. Eu acho que foram 3 perguntas assim que a gente deu uma filtrada aqui e muito foi bem pertinente. Difícil, é bem pertinente ao ambiente, ao local que a gente está Difícil responder essas 3 perguntas. Difícil responder a primeira, né, cara? Assim, na frente das pessoas, né, cara? Responder Ramon, isso, né? Responder que eu não gosto do cara na frente. Brincadeira. Peraí, eu vou botar aqui. G80 3347. Vamos lá, peraí. Vai dar certo. Eu vou achar aqui. Sim, mas vamos lá. Primeiramente, eu gosto de Ramon, sim, gente. Eu gosto de Ramon. Ramon é uma pessoa muito importante na minha vida. Me trouxe muitas amizades. Eu conheci Marcelo por causa de Ramon, né? Verdade. Então, e fez parte da minha história e me ajudou bastante. Faz parte da minha história. Me ajudou e me ajuda bastante. Principalmente nessa parte da cultura, né? A segunda pergunta foi... Era o risco da cultura e a igreja, não é isso? O cristão, sei lá.
A cultura e o cristão e como Deus está abrindo portas no meio da arte. Pronto. A gente sempre conversa sobre isso porque pastor tem que cuidar, né? Com certeza. E aí... É a obrigação deles, essa daí. Tanto o pastor Ramon quanto os meus pastores, João e Júnior, da Igreja Cristã Eterna Aliança, sempre a gente tem conversado sobre isso e tal, porque é muito... A cabeça do artista já... Primeiro, a cabeça do TDAH já voa longe. Aí, a cabeça do artista já voa mais longe ainda. E aí, quando a gente se depara com algumas situações, algumas coisas, a gente fica, poxa, como é isso? E eles estão sempre ajudando aí se não solucionar os dilemas, a trazer, a ouvirem, pelo menos. Isso é muito bom, né? Pessoas que ouçam a gente, pessoas que a gente consiga prestar contas, é muito legal. E são portas que têm sido abertas que eu sou feliz demais, cara. Ontem mesmo foi um momento muito triste, mas ao mesmo tempo muito gratificante, assim. Ontem faleceu o mestre Severino de Alcaçuz. Ele era um mestre de coco de roda, um dos mais importantes assim da nossa cultura. E o mestre Severino eu conheci, ele já estava doente, né? Já estava começando a perder a memória, a visão também, mas ainda consegui conviver um pouco com ele. E ontem foi um momento muito bonito, assim, a gente fez uma roda de coco ali na despedida dele, fez um cortejo com música, né, com as músicas dele. E eu vi o tanto de pessoas que estavam comigo ali, que não são cristãs, não são da nossa religião, mas que são amigos e que hoje respeitam a minha fé, respeitam, me querem no meio delas, me chamam para estar lá, citam meu nome no cuidado com o mestre, me contam como um discípulo. Ó, eu tiro não, rapaz. Cachorro latindo, a serra cortando tudo bem, mas tiro não. Me chamam, me contam como um discípulo junto com eles daquele mestre de cultura popular que deixou uma tradição tão bonita. Então, é esse tipo de coisa, são as amizades. As portas que têm sido abertas são essas, de ganhar o coração das pessoas, de estar com as pessoas, amando elas, simplesmente por amar. Não pensando, eu vou trazer essa pessoa aqui para minha igreja. Eu tô lá no mestre porque eu quero trazer o mestre. Não, eu quero amar o mestre. Eu quero amar as pessoas que estão lá. Eu quero estar com elas. E Deus, ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Então, meu papel é amar as pessoas. E é isso que tem sido mais gratificante, ver essa gratidão e que as pessoas realmente estão... Que sua vida testemunhe mais do que suas palavras, não é isso? Isso, ou tanto quanto, né? Que a gente vê o livro de Marcos, ele fala sobre isso, que eu achei. Que a mensagem era confirmada com milagres, com a vida, com o serviço, com a entrega do mestre. As pessoas viam que ele tinha autoridade porque ele realmente era diferente. E aí, enfim, eu acho que essas são as portas que têm sido abertas, de vidas, de pessoas mesmo. Achou aí? Achei. Todo mundo vê ele lá. Só um rascunhozinho, viu? Tudo começa em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o evangelho em carne e osso. Isso é Marcos 1, certo? Deus, falando da boca do profeta Isaías, disse assim: mas eu vou mandar na frente meu mensageiro gritando, para me escutar no deserto e virar o povo avisando, para ajeitar os caminhos, as varedas e os passadiços que o Senhor está chegando. Endireite, apronte tudo, venha na frente aliando, tape o que for de barroca e os terreiros vão limpando, calha as pedras e pinta as portas que o Senhor está chegando. E esse caba que veio primeiro era João Batista. João vinha dos Catingote para as beiras do Rio Jordão. Ele vestia umas rouponas assim, feitas de cabelo de camelo, amarrada com um cintão de couro, e o seu comer era só gafanhoto com mel de jandaíra. Quando o povo da cidade de Jerusalém, dos sítios da Judéia, souberam que ele estava nos Catingotes, falando uma mensagem de batismo, de arrependimento, para perdoar os pecados, foram tudo lá para onde estava ele.
e era se confessando e João batizando eles no Rio Jordão. Mas João fazia questão de alertar. Olha, tá chegando um cabo aí, ó, muito mais poderoso do que eu. Eu não mereço nem me pôr de coca para desamarrar as correias das alpargatas dele. Eu batizo aqui só com água, mas ele tá vindo para batizar com o Espírito Santo. Aí, meu amigo, é só com ele mesmo. Num desses dias chega Jesus do povoado Nazaré da Galileia e na mesma hora João, ó, batizou ele já no rio. Na hora que Jesus saiu de dentro da água, viu o céu se rasgando em duas bandas e o Espírito descendo em cima dele como uma rolinha. De fé só se ouve aquela vozona. Oh, meu filho amado, eu sou muito satisfeito com você, viu, meu filho? E na mesma hora, o Espírito já levou Jesus para ser tentado pelo Satanás. Menino, era um descampado no meio dos catingotes, um esquisito. E foi 40 dias arrodeado de uma ruma de bicho perigoso, feroz. E os anjos vieram e ficaram à serventia dele. Só um trechinho do primeiro rascunho, porque esse rascunho ainda passa por um grupo de revisores, depois vai para um teste de comunidade. Em todos os estados do Nordeste, a gente tem um núcleo onde as pessoas escutam e dizem, né, se entenderam, quem foram os personagens e o principal, se tem alguma palavra que... Porque no nosso dialeto tem algumas palavras que são proibidas, né, assim, de estados. Tem uma palavra que se você disser aqui em Natal, que a gente usa muito, miséria. Eu lembrei dela agora, mas lá em se disser Paraíba, lá em João Pessoa, meu amigo, é palavrão. É um palavrão forte. Então vai que eu boto um negócio desse. Aí botou e pronto, acabou-se. A pessoa não quer mais nem escutar. Então a gente tem um grupo de escuta em cada estado para saber se isso, né? É porque a gente já tem um Brasil que tem um problema desse país continental, já tem uma diferença gigante. E até o pessoal agora gosta muito, assim, tem essa pejorativa, o Nordeste como uma cultura nordestina. Uhum. Dentro dessa cultura nordestina existem muitos nordestinos. Muitos dialetos. Quem brinca muito com isso é o humorista, né? O Whindersson Nunes, que ele é do Piauí. E o pessoal diz, o pessoal acha que a Paraíba é no meu quintal. E é muito diferente a cultura de um canto para outro. Eu viajo muito aqui no Nordeste. Eu sempre, quando eu vou nos lugares, eu brinco muito com o pessoal, assim. Eu tava em Fortaleza recente e ficava brincando com o sotaque. Eu disse, eu tava chegando perto e comecei a falar macho. Aí eu tô chegando perto. Quando eu comecei a falar pronto. Aí eu tô entrando em Fortaleza mesmo, entendeu? Eu fico brincando. Aí brinco com o pessoal também muito em Recife, lá, o sotaque diferente. Algumas palavras que chamam a atenção, que pra gente é muito esquisito. Pra eles é normal, eles falam... Vou até falar aqui, o tal do tabacudo. Sim. Quando eu escuto, eu fico, nossa, rapaz, um negócio estranho. Isso aí, mas né? Pra eles é comum, assim, eles falam assim como se fosse o cara bestalhado, sabe? Aí eu fico assim, é meio engraçado pra mim, assim, mas eu aprendi a lidar com isso, entendeu? E entender. Eu demorei um pouco pra assimilar algumas coisas assim deles que eles falavam. Hoje em dia, pra mim, já naturalizou. Mas, Rosa, vamos lá de mais uma pergunta aí, depois o Vinho vai tocar pra gente aqui, que a gente já tá com uma hora bem avançada. Desculpa aí, galera, foi mal. Não, tá ótimo. Por mim, ficava mais 2 horas, mas infelizmente a gente tem uma programação a cumprir. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do pastor Edson, que na verdade ele mandou várias. Eita. Mas eu posso juntar... Seleciona boa. Eu posso juntar 2 em uma só. Qual o momento que você deu conta da sua aptidão artística e qual o impacto da sua arte na vida das pessoas? Como você percebe esse impacto da sua arte na vida das pessoas? Uhum. Eu acho que foi a conversa inteira, assim, a gente trouxe um pouco disso, né? Que eu me dei conta quando eu percebi que Deus está ali também, sabe? Eu me dei conta da minha arte quando eu percebi que o que eu fazia lá no sítio, quando eu era criança, era Deus quem estava me preparando para que eu usasse isso de alguma forma. Porque tudo que a gente faz, tudo que acontece na nossa vida, sejam coisas boas ou ruins, servem de substrato para que a gente plante sementes boas, né, na vida das pessoas. Então, se você tem dinheiro na sua vida, é para você usar, para abençoar pessoas. Se você tem traumas na sua vida, é para você usar para curar pessoas, né? Então, foi assim que eu me dei conta. Quando eu vi que
não era do diabo que eu estava fazendo. Muito pelo contrário. Era o próprio Deus quem estava ali me instruindo, me mostrando que a beleza da minha terra glorifica a Ele. E aí eu vejo isso quando eu vejo o sorriso das crianças, quando eu vejo um idoso chorando porque nunca mais tinha visto aquilo, quando alguém me abraça. Isso eu sei que está acontecendo alguma coisa dentro da pessoa. Eu não tenho ambição de ganhar muito dinheiro com isso. Eu tenho ambição de morar no meu sítio lá, junto da minha família, junto dos meus, de viver a comunidade que realmente é o povoado de Currais Novos e tentar colocar alguns princípios da palavra nessa comunidade, né? Enfim, é isso que me traz alegria e que eu vejo a recompensa. Quando eu tô lá no roçado e chega alguém para conversar comigo, quando eu tô na escola da comunidade, onde eu aprendi a ler, as mesmas crianças ali, agora sendo ensinadas por mim. Então, essas são as gratidões que a gente vai recebendo, assim. Tem mais alguma boa, amor, que vale a pena fazer? Tem sim. Eu tenho um aqui também. Eu mandei pra você aí. Foi. Deixa eu fazer logo a de Marcelo. Como um caba feio como tu, casou com uma mulher tão Rapaz. bonita como a Ana Raquel. Mesma resposta, né, rapaz? Quem vai responder é você agora. É muito... Responda! Como é que foi? Eu esbarrei aí. O senhor fez que nem O Senhor fez que se nem Saulo, ele cegou. tirou as escamas dos olhos. Primeira coisa No caso, ele botou, né? Primeira coisa que eu fiz, quebrei logo o óculos dela, nunca mais ela usou. Pronto. Foi verdade. Isso foi Pois verdade. é a mesma coisa. Foi do mesmo jeitinho. Não, mas Mas falando sério, amor, tem mais alguma pra gente encerrar aqui? Tem. Eu tenho duas perguntas muito boas aqui. Deixa a de Samira por último aí. Viu? Pode deixar. Como você descreve o seu trabalho voltado ao comprometimento do ID? E tem outra também. De quem é essa daí? É do pastor Edson também. Ele foi só nas canelas, viu? Foi, rapaz. E responda essa, depois tem outra que é pra gente encerrar. Porque se eu fizer todas as perguntas aqui, meu filho, a gente bate 2 horas, é fácil. Como é que eu descrevo meu trabalho no comprometimento com o ID, não é isso? Isso. Exato. Eu entendo o ID não como uma coisa restrita da vida da gente. O ID é a própria vida, né? Viva a sua vida comprometida com o restante do versículo, né? É isso. Eu comprometo a minha vida, tudo que eu faço, ao serviço das pessoas, né? Eu costumo dizer que se eu levantar um dia um boneco de João Redondo e eu não tiver satisfeito com aquilo, eu não rir daquilo ali, não vai servir, porque a ideia é que outras pessoas vivam, tenham alegria a partir da minha vida, que outras pessoas se sintam abraçadas a partir da minha vida. E para isso eu uso a arte, para isso eu uso o plantio. A gente tem uma horta lá, onde a gente está chamando jovens da comunidade para trabalharem. Para isso eu comprometo minha casa. A gente está fazendo uma casa, a gente queria fazer uma casa bem pequenininha, mas aí a gente está fazendo uma casa maior para receber pessoas da comunidade mesmo. Então, eu acredito que o ID é isso, é quando você usa tudo que você tem para amar pessoas, que esse é o propósito que Jesus deixou para a gente, né? Amar. O serviço de salvação, de trazer pessoas para a igreja, de não sei o que, é com ele. O que é que a gente consegue fazer além de amar os outros? E amar inclui pregar, inclui orar, inclui... porque com o amor as outras coisas saem naturalmente. Pois né? E amor genuíno mesmo, sabe? Tipo, não é o amor de eu vou fazer isso aqui pra fulano vir pra igreja. Sabe? É o amor de amar mesmo. Tipo, poxa, essa pessoa, eu amo ela.
Eu amo ela, eu a amo, né? Eu gosto de estar com essa pessoa, né? Eu acho que essa é a principal diferença, assim, do mercantilismo de igreja, né? Às vezes, o mercantilismo você tem que amar as pessoas, leve a pessoa para sua casa, para um jantar, para você chamar ela. Sempre tem um negócio por trás. Dê uma cesta básica para que a pessoa vá no domingo de noite para a igreja. É sempre aquele negócio misterioso por trás. Não, ame. Ame realmente a pessoa. E aí, se ela se sentir tocada por Deus para ir, mas se ela não se sentir, continua amando, né? Uma coisa que eu acho bem legal da igreja é que realmente a gente tem muita parte social e que eu percebo que é de forma genuína. A gente faz porque as pessoas precisam. Isso e as é muito coisas legal, acontecem cara. naturalmente, entendeu? A Sim. pessoa acaba se chegando muitas vezes por um princípio de gratidão, muitas vezes realmente porque é impactado de cara, e acontece de uma forma secundária. Muita gente só recebe ajuda e pronto. E ninguém fica cobrando ninguém por isso. Eu aprendi isso Quando a gente faz ação social, não existe um relatório de conversão depois. Não. A gente faz ação social e tantas pessoas são ajudadas e acabou-se. E a gente vê isso em muitos cantos, né? É chato. Mas eu aprendi isso em Coqueiral, na Igreja Batista do Coqueiral. Os caras lá servem assim, tipo... E aí um jovem... Foi a partir dele que eu disse, poxa, é isso. Que ele trabalhava com as crianças, aí as crianças... Ele dizia, poxa, mas eles não vêm pro culto no domingo, eles vêm só aqui e tal, e não vêm pro culto no domingo. E o pastor, e você tá fazendo isso pra eles virem pro culto no domingo ou é pra amar eles? Poxa, rapaz, é isso. Vamos lá, faz a pergunta de Samira, que depois o Julinho vai tocar aqui pra gente. Não, eu vou fazer mais duas. Nossa, moleque! Não, é sério, mas são duas perguntas. Depois que eu li essa daqui, eu acho que encaixa bem no contexto da juventude, do mês da juventude que a gente está passando agora, né? Das pessoas que estão aqui nesse momento fazendo essa participação nesse curso. Mas antes eu queria fazer uma pergunta ainda, incluindo a parte cultural. Você diria que há um preconceito Eu estava com o meu microfone mutado. Você diria que há um preconceito da elite intelectual do país com a cultura popular? Sempre teve, né? Sempre teve. A Semana de Arte Moderna de 22, ela é isso. Ela é um bocado de gente erudita, mas que estava fazendo uma coisa revolucionária, assim, que era mostrar a arte popular, né? Os Andrade, né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Caras, eles já tinham esse pensamento e toda a cultura brasileira vai se desenrolar a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, pensando cultura popular, né? Pensando que o erudito era uma arte que era exclusivista, que era, né? Então, aplicando isso à igreja, principalmente as igrejas reformadas, assim, né? As igrejas mais elitizadas, digamos, elas não têm a abertura de estar tanto com as comunidades ao seu redor, né? Muitas vezes, quando vai, nesse intuito de, vou dar uma cesta básica para eles virem para cá, ou algumas nem querem que esse tipo de gente frequente o espaço. Isso não é tipo, vamos fazer, não queremos. É inconsciente. Entendi. Porque o cara vai com uma roupa que a pessoa que é da comunidade, que chega lá, diz, eu não vou entrar aqui. É o nosso que afasta as pessoas, de fato. Quando um repelente. E às vezes a pessoa diz, poxa, eu não fiz nada com aquela pessoa. Não foi nem o seu... Porque realmente não é... Tem gente que olha assim e diz, ei, essa roupa... Mas tem gente que quer amar a pessoa, mas o jeito, o padrão dela repele naturalmente. Porque aquela pessoa do lado de lá já está acostumada a ser repelida por pessoas com esse jeito, né? Então, às vezes, as nossas características de espaço, né? Físico mesmo, de aparência, de música, vão afastando determinados grupos de pessoas
porque elas não se acham nem dignas de estarem naquele espaço, né? Mas enfim. Eu não sei nem se eu respondi a pergunta, mas... Foi já? Tem uma última que é sobre a Meu juventude. Deus do céu. Mas é sério, é a última mesmo. A última Vamos mesmo. emendar os cultos aí. Não, vamos não. Só por causa desse contexto nosso de mês da juventude e tudo mais, é a última pergunta, eu prometo. Mas como você percebe o futuro da atual juventude no Brasil e, em particular, no contexto evangélico? Rapaz, a pergunta aí é difícil, viu? Podcast só pra essa daí, viu? Mas é uma pergunta rápida. Como é que eu enxergo o futuro da juventude no Brasil? Vamos botar mais no contexto nosso, no Nordeste aqui e eu acho realmente no que contexto evangélico. Que tá surgindo um movimento assim de reflexão mesmo, da juventude. Sempre teve esses momentos onde a juventude começou a pensar e a agir mais, né? Então, com relação à cultura, eu acho que a gente tá conseguindo alcançar mais pessoas, tipo... tem 2 anos de Coletivo Candeeiro e eu vejo, onde eu passo assim, eu vejo pessoas chegando e dizendo que nunca tinham pensado sobre isso e agora estou começando a pensar, e aí a gente começa a ver alguns eventos em igrejas acontecendo, e eu acho isso massa. Mas eu não tenho muita ideia não, rapaz, assim, eu realmente não sei onde é que vai parar não, eu acho muito véio? boa, mas é uma reflexão bem longa a ser feita. Eu penso muito sobre isso. Essa questão das tradições que a gente mantém, das culturas. E a gente tem um problema na PIB que eu vou até expor aqui. Não, é um problema que a gente já vem pastor pensando. vai acabar com esse podcast até hoje. Porque é uma coisa que é natural, por exemplo, a gente se enxerga nas igrejas, toda igreja fala muito de criança. Uma igreja que não tem criança é uma igreja morta, porque não tem ninguém para suceder aquelas atividades, nem para ter aprendizado. E na nossa igreja a gente está vivendo um hiato de adolescências. Não tem muitos adolescentes na igreja. Os que tinham, alguns saíram, pandemia e tal. E isso é complicado, porque eu até fico brincando com o podcast, até esqueci de brincar nesse agora, que eu sou um jovem, né? Nem tão jovem assim, com essa cutis maravilhosa, mas era para ter sido isso aqui tá sendo feito, talvez com o pessoal ali, dos seus 20 e pouquinhos anos, entendeu? Que essa nova geração. Ou seja, ele tem eu já tô, mais assim, de 20 e pouquinhos, 20 e muitões, 30 e muitões. Tá quente. Não, mas assim, é exatamente assim, né? Eu faço as coisas porque eu gosto e tal, mas eu entendo que eu vivo um outro momento de vida, entendeu? Que a juventude que tá realmente ali empenhada, que era para estar mais empenhada, é uma juventude mais nova. Muitas vezes eles estão focados em outras coisas. Isso é preocupante. Mas como eu falei, isso é para um podcast a mais. E até se o pessoal gostou aí, ó, a gente pode depois marcar de novo com o Julinho, quem sabe se ele consegue outra brecha na super agenda. De 5 horas da manhã eu não faço nada não, assim. Não, mas aí pra gente pensar outras coisas também, até pra gente discutir mais, não conseguir falar tanto. A gente falou bastante, mas dá pra falar bem mais, acho que do Bíblia Type aí, né? Sim, com certeza. Outras coisas. Eu sei que você já tem material pronto disso, né? Algumas coisas a gente poderia até ouvir. Mas pega o violão aí, já vai vendo se ele tá afinado. Então, gente, aquele momento, como a gente tá na programação dentro aqui do culto de oração, né? Um momento a gente fazia a dedicação dos dízimos e ofertas. Hoje a gente vai fazer diferente, vai ser ao vivo que o nosso Julinho vai trazer. Pode escolher a música aí, Julinho. Pode ajustar do jeito que quiser, que a gente vai ajustar a câmera aqui para pegar bem você. Então, ó, deixa aqui o seu dízimo, sua oferta, tá aí na tela. Acho que você já botou já, mas vai botar na tela aí. Tem o QR Code para você fazer o Pix. Tem as contas para transferências. E logo após aqui ele vai estar encerrando e o pessoal vai estar orando exatamente pelos pedidos de oração feitos antes e também agradecendo pelos dízimos e ofertas. Então, Julinho, manda boa pra gente aí. Essa música é nova, viu? A primeira vez que eu vou tocar ela. Olha, gostei. Exclusividade, hein? Eu fiz ela com um amigo que é muito especial. Ele é judeu messiânico. E aí a gente tava falando que todas as pessoas, um dia todas as culturas, aquela ideia de Apocalipse, né? Um dia se encontrarão e desembocariam na mesma nascente, no mesmo rio, né? Aí essa música aí. Deixa eu ver se eu me lembro ainda da melodia, né? Vai lá. Oi da água da pedra,
nascente do rio. Oi, d'água da pedra, nascente do rio. Oi, d'água da pedra, nascente do rio. Oi, d'água da pedra, nascente do rio. Toda beleza e poesia, toda cantiga e comida, todo batuque, todo som. A dança do fogo, do vento, da flora, da fauna e do tempo. Desemboca no rio, vai se encontrar. Desemboca no rio, vai se encontrar. E os potiguari, cariri, paiacã, funiô, tupi, guarani, tronco, tamandaré, Jejibanto, Nagô e Daomé, o Cid, Canaã, São e Jafé vão se encontrar no rio, desembocar, vai se encontrar no rio, vão se encontrar. Oi, d'água da pedra, nascente do rio. Oi, d'água da pedra, nascente do rio. É nascente do rio, aonde começa e termina, aonde começa e termina, aonde no fim vai terminar. Aonde começa e termina, aonde começa e termina, aonde no fim vai terminar. Oi, d'água da pedra, nascente do rio. Desculpa aí, galera, os erros aí é porque é nova, né, a bicha? E o violão. É, mas muito bom, gente. Eu quero ver ela Eu ainda gravada tô aí. fazendo a melodia dela. Não, legal, mas gostei. ela Fazer é um- primeira mão aí, já exclusividade. Primeira mão, já Gostei. exclusividade aí. Então, gente, queria agradecer, Julinho. Muito obrigado por atender o convite da gente aqui. Quem sabe a gente faz mais aí depois, outras coisas. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa que a gente falou aqui, não fale comigo, brincadeira. Não, mas é legal, pronto. Segue, pessoal, segue o Julinho lá no Instagram. Isso, Tem um pode material falar postado lá, dele lá. Julinho. Eu não gostei daquilo que você disse, não. Você é um herege, você é pecador, miserável. Eu acolho sua crítica, sua pergunta, seu elogio, enfim. O que você quiser falar, pode falar lá. Pronto, então, gente, até o próximo aqui de frente com o Marcelão, aqui na programação das quartas-feiras da PIB. Lembrando, domingo de manhã temos EBD, domingo à noite, a partir das 9h30 da manhã, e domingo à noite, a partir das 18 horas, temos nosso culto de louvor e adoração. E sempre com o pastor Ramon trazendo a reflexão, né, baseado no livro O Deus que Destrói Sonhos. E logo após agora, vamos ter uma oração e mais uma música encerrando. Então, tchau, tchau, até a próxima. Valeu, galera!